Bíblia nas mãos, perto dos olhos, dentro do coração. A palavra de Deus queremos partilhar neste dia de hoje, nesta manhã de 22 de julho. Bom dia para você, seja muito bem-vindo neste dia de hoje, partilhando a palavra de Deus. Apocalipse, vamos lá, capítulo, né? Capítulo 2, versículo 18, nós vamos até o 28. Quero lembrar aqui, como nós falamos nos outros dias, que existe uma estrutura que ela é comum nas cartas enviadas aqui no Apocalipse. Qual é essa estrutura? Primeiro tem uma saudação, e também o destinatário, né? Qual é a igreja que recebe. Cristo se apresenta de alguma forma, que a gente chama de autodesignação. Como que Cristo vai se apresentar? Você viu ontem em Pérgamo, por exemplo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Legal, né? Na igreja de Esmirna falava assim, aqui fala o primeiro e o último, como ele se apresenta. Em Éfeso, aquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas. É a forma com que ele se apresenta. Depois tem uma aprovação. O Cristo, né, que está mandando a mensagem, ele fala de alguma coisa positiva. Depois uma condenação, algo negativo, que ele não aprova na comunidade. Uma advertência e até uma ameaça. Depois a condenação. Uma exortação para que mude. E por fim, então, uma promessa. Eu até brincava, né, que nós precisamos na nossa vida ter também essa sequência assim, né? Antes da condenação, antes de chamar a atenção de alguém, eu vou dar um elogio, eu vou procurar algo positivo na pessoa, porque todos nós temos algo de positivo. É impossível, né, que ninguém tenha nada de positivo. Então, primeiro nós vamos no positivo, depois a gente dá aquele puxãozinho de orelha, né? Vamos lá. A comunidade de Tiatira. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze cintilante. Conheço as tuas obras, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança, e também tuas obras recentes, mais numerosas ainda do que as do início. Tenho, porém, algo contra ti. Toleras esta mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas engana os meus servos, ensinando-os a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Eu lhe dei prazo para se arrepender, mas ela não quer arrepender-se de sua prostituição. Eu a lançarei no leito e lançarei os que adulteram com ela numa grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Farei perecer na morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e que retribuirei a cada um de vós conforme vossas obras. A vós, porém, os outros que estáis em Tiatira, que não tendes a doutrina dela e não quisestes conhecer as assim chamadas profundezas de Satanás, não vos imploro outra obrigação. Mantende bem o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor, aos que guardam até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e com vasos de argila se quebrarão. Assim como eu recebi do meu Pai, e darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, do 18 ao 28. Esta carta para Tiatira. A crítica se dirige contra a permissividade quanto aos alimentos sacrificados aos ídolos, a esta tal de Jezabel. É interessante porque a igreja de Tiatira, ela é elogiada pelo amor, pela fé e até pela paciência que tem demonstrado. Também pelos serviços que são prestados, as boas obras que melhoram em relação ao início, como nós ouvimos aqui. É criticada, no entanto, por tolerar a idolatria e a imoralidade. A recomendação, então, do Senhor
é que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Recebem a promessa de que governarão todas as nações e receberão a estrela da manhã. Então veja, são palavras dirigidas a Tiatira, mas que também são dirigidas a cada um de nós. O Senhor nos convida a vivermos esta fé. O Senhor nos convida a vivermos esta cordialidade. O Senhor nos convida a vivermos o arrependimento. E olha só, um puxão de orelhas para aqueles que estão vivendo a idolatria. Quantos que acabam se entregando à idolatria? Quantos que acabam se deixando levar pelos ídolos deste mundo? E às vezes o ídolo, nós católicos somos muito criticados por conta das imagens, mas às vezes se adora até uma pessoa, um cantor, um artista, um pastor, um pregador. Isso também é idolatria. Todas as vezes que um político, todas as vezes que nós tiramos Deus do centro e no lugar colocamos uma pessoa, um homem, uma mulher, nós estamos ali então substituindo. Estamos substituindo Deus por outra coisa. O nome disso é idolatria. Por isso nós somos convidados a vivermos a nossa fé, mesmo nas tribulações, mesmo nas provações, continuando e seguindo com as boas obras. E aqueles que forem fiéis e perseverantes herdarão o reino dos céus. Senhor, nos ajuda a vivermos a nossa fé.